Oi, bom dia, gente. Segunda-feira, 28 de abril de 2025. Bem-vindo. Estamos no ar com muito mais essa semana, que vai ser mais curta, né? Tem um feriadão aí na quinta-feira. Diz que tem gente que já vai emendar quinta, sexta, sábado, domingo. Olha, é o último feriadão do ano, tá? Então, se você tiver a oportunidade, é agora. Depois, parece que não vai ter mais. Mas, enfim, vamos lá. Tá começando mais uma semana. Espero que você esteja animado, com a temperatura mais agradável, né? À medida que os meses vão passando, o outono vai dando o ar da sua graça. Daqui a pouco vem o inverno. E aí, primavera de novo e verão. Mas, enfim, tem que viver todas as estações. Aproveitar a temperatura da melhor maneira possível. Eu, particularmente, gosto muito dessa época do ano, que não é não tão quente, nem tão frio, é gostoso, é agradável, enfim. Bora viver, que tem mais uma semaninha pela frente, é só segunda-feira. Hoje, dia 28 de abril, já, gente, 28 de abril, que loucura! Hoje é o dia da segurança e saúde no trabalho, isso mesmo. Teve um tempo que não se preocupava, né, com a segurança no trabalho, com a saúde, mas graças a Deus tudo muda, a gente evolui, aprende, tem conhecimento e há essa preocupação de termos segurança no ambiente de trabalho. E ainda assim muitos acidentes acontecem porque às vezes as normas de segurança não são seguidas, às vezes as regras não ficam tão claras, às vezes o trabalhador não gosta de usar algum EPI, mas é importante que você use, por quê? Para ir bem, sair com segurança de casa e voltar bem também para aqueles que estão te esperando e te amam, tá bom? Hoje aqui não muito mais, a gente vai falar de um assunto muito, mas muito sensível e delicado, muito complexo. Eu acho um assunto bem difícil de ser conversado, que é a questão das pessoas em situação de rua aqui em Balneário Camboriú. Na semana passada, teve uma audiência pública na Câmara de Vereadores. Inclusive, o plenário da Câmara estava lotado. E muitas pessoas falaram. Uma mãe me chamou a atenção, eu acompanhei toda a sessão. Uma mãe relatou lá a experiência dela, disse que dos 5 filhos, o único que não deu certo, foi essa expressão, que ela disse que não deu conta de um. E hoje vive em situação de rua aqui em Balneário Camboriú, usuário de drogas, enfim. E também a Associação de Condomínios falou, né? Os síndicos falaram. Os que estão aí dia a dia enfrentando vários problemas, que é na lixeira do condomínio, na porta do condomínio. Uma situação muito complicada. E a gente convidou para falar sobre esse assunto a Débora Nunes. A Débora Kamarowski. Ela atua em direito condominial há mais de 15 anos. E a gente vai falar com ela sobre isso, porque ela também falou na Câmara de Vereadores, ela também acompanhou. E a gente vai abordar esse tema de uma maneira legalista, sob o aspecto de vista legal do assunto. E é um assunto que eu acho que envolve tantas mãos, tantas cabeças, tantas vertentes, mas uma solução precisa ser encontrada, um caminho precisa ser encontrado. Qual, gente? Não sei, eu aqui hoje só vou servir de porta-voz, só vou ouvir e aprender mais um pouco. E aí depois, lá no segundo bloco, a gente vai falar de design, de arquitetura com a Gabriela e com a Gabriela e a Helena Schmidt e a Gabriela. A Helena é arquiteta e designer de imóveis e a Gabriela é especialista também na área. A gente vai falar sobre os elementos naturais no design. Gente, coisa boa falar de decoração, de design, falar de moda também, porque os móveis, eu acho que acompanham a tendência da moda, ou não, pode ser só um achismo meu, né? Mas elas vão falar depois com a gente no segundo bloco, tá bom? Deixa eu aqui conversar com ela um pouquinho, então, com a nossa Débora Nunes, ela que é advogada e tem uma vasta experiência em direito condominial. É isso mesmo, doutora Débora? Bom dia, bem-vinda, prazer te conhecer. Bom dia, Fabi, o prazer é meu, obrigada pelo convite. Bom dia aos telespectadores.
vasta experiência em condomínio? Isso mesmo. Eu trabalho há 15 anos com assessoria jurídica de condomínio especificamente. E tem sido mais complicado? Tem. É um mercado mais difícil? É um mercado que vem crescendo muito e está exigindo profissionais mais especializados. Não só como advogado, mas em todas Agora as áreas. Agora tem um síndico profissional, né? Sim. Os síndicos têm se especializado justamente por essa demanda, essa necessidade de pessoas mais capacitadas para atender os condomínios. Bom, e aí esse assunto, né? É um assunto tão delicado. Exato. Envolve tantas situações. Como que os condôminos aqui em Balneário Camboriú, que é uma cidade toda verticalizada, como é que vocês têm lidado? Como é que os clientes têm chegado até você? Como é que esse assunto tem chegado? O assunto tem chegado para nós com a grande dificuldade que os condomínios têm encontrado em melhorias para melhorar a segurança, automatizar os sistemas de entrada, saída, lixeiras do condomínio, para conseguir manter a circulação das pessoas como era feito antes, porque hoje os condôminos estão com medo de sair de casa. Isso é verdade? É real? Você tem relatos? Relatos. As marquises têm sido sempre o local onde as pessoas procuram para dormir. O aspecto social disso é que muito mais pessoas vêm de outras cidades buscando a famosa Dubai de Balneário Camboriú, né? E aí não chega aqui sem emprego, sem lugar para ficar com a família. A própria prefeita Juliana Pavan, 4 dias atrás, tirou uma família que veio de Maringá, com 2 filhos, sem lugar para ficar, sem emprego, para levar para os abrigos que Balneário Camboriú está fornecendo. Está bem difícil essa situação para todos nós. Eu acho que a maior dificuldade nesse assunto é separar o joio do trigo, né? Aquele que vem para uma oportunidade, vem em busca da Dubai brasileira, que, gente, não existe Dubai brasileira. Existe uma cidade que é construída, que é linda, maravilhosa, mas que tem trabalhadores, que tem aluguel, água, luz, condomínio, enfim. Tudo para pagar. E ainda a gente tem os moradores de rua que são os costumeiros, que eles não querem sair dessa condição. Então, eles vão continuar, saem desse aspecto migratório, e eles continuam vivendo ali, porque eles entendem eles entendem os direitos deles, né, quando eles são abordados, e não querem ajuda, e querem continuar dessa forma. Eles não querem ajuda. Não querem ajuda. E aí eu falei, né, a gente separar o joio do trigo, por quê? Porque, infelizmente, tem uma parte dessa população de pessoas em situação de rua que, infelizmente, tem mandados judiciais, são procurados pela polícia, realmente estão devendo para a justiça. Tem mais esse detalhe, né? Exatamente. Tem muitas pessoas com mandado de prisão em aberto, usuários de droga, tráfico, e isso tem aumentado muito e refletindo internamente dentro dos condomínios. Por quê? Quando a gente prepara a previsão orçamentária, hoje os condomínios têm se preocupado muito mais em investir em segurança do que a própria manutenção das áreas internas, melhorias da área de lazer, porque ele precisa garantir que os seus condomínios consigam sair de casa sem se preocupar em ser assaltado ou ser abordado de uma forma ostensiva, e tirando esse direito de liberdade desses trabalhadores que vêm para a Dubai brasileira, né, que trabalham, pagam seus impostos, hoje têm seu direito de circulação tolhido por esse crescente número de moradores de rua. E qual a orientação que você geralmente dá para o seu cliente, para quem te procura? Nós pedimos sempre para investir no treinamento e segurança. Treinamento dos funcionários, para não tomarem nenhuma atitude, sempre ligarem para o 156 e serviços de apoio, mas sempre estarem monitorando as áreas. Hoje temos investido muito mais em câmeras de segurança, agilidade no fechamento e abertura dos portões e automação das lixeiras, porque a lixeira é um local procurado também como dormitório por esses moradores. E então, eu ouvi nos relatos da Asbalc, eu acho que foi. Isso, a Sônia. A Sônia da Asbalc. Eu fiquei impressionada com os relatos. Você que atua há muito tempo nesse setor, como advogada, como defensora, você tem esses relatos também? Você ouve isso? Sim, a gente ouve direto essa grande dificuldade dessas pessoas que estão morando na rua, dessas pessoas que não querem ajuda, dessas pessoas que abordam outros condôminos e ainda
existe a ideia de que eles sabem os seus direitos, eles têm razão e às vezes dão risada na cara dos condôminos quando falam que vão buscar Ou chamar a polícia. chamar a polícia ou chamar o serviço social. Complicado. Muito, extremamente complicado. O caminho ainda é chamar a polícia? Tipo, tá hoje lá no seu condomínio, você se sente constrangido ou ameaçado, tá com medo. O condômino... Hoje o aspecto social fala muito mais alto. A gente tem um programa muito bacana em Balneário Camboriú, né? E a gente tem aconselhado os nossos condomínios a ligar para o 156, que é o resgate social. E não se manifestar contrário àquilo. Não pedir para porteiro, para zelador, defender o morador, porque eles não estão preparados para isso. Eles têm que estar preparados para chamar ajuda e não confrontar. Eu acho que a ideia é melhor, prezando pela segurança dos próprios condôminos. Então, não confrontar? E ligar para o 156, que é o número do resgate social do programa implementado na prefeitura aqui de Balneário Camboriú. Em relação às lixeiras, vocês também dão algum tipo de orientação? Sim. Eu não sei o que pode ser feito. Hoje, alguns condomínios que têm condições têm automatizado as lixeiras, então elas ficam trancadas e são abertas com tag. E os que não têm condições financeiras para isso, eles estão poluindo a imagem da nossa cidade, infelizmente, porque as lixeiras ficam fechadas e o lixo fica na rua. É o que a gente pode fazer para preservar, porque os condôminos têm medo de levar o lixo, os condôminos têm medo de abrir a lixeira e verificar que ela está sendo utilizada como um dormitório, a gente não sabe quem, né? Se é um bandido, se é só uma pessoa que não tem abrigo. Então, dificulta bastante. Isso é comum? Bastante. A automação ou os moradores? Não, os condôminos encontrar a gente dormindo na lixeira. Sim. Antes o problema maior eram os catadores de lixo, que mexiam e sujavam. Isso existe ainda e traz também um problema para o condomínio, porque ele tem que investir mais em limpeza e funcionários. Mas temos grandes lixeiras e com acoplamento bem grande. Então, as pessoas, sim, buscam dormir lá e nas marquises. As marquises, como eu falei dessa família de Maringá, eles tinham praticamente montado uma casa numa marquise, que é uma casa que se monta à noite, desmonta de manhã e vira uma rotina, essa frequência, né? Que loucura. Bom, gostaria que você deixasse o seu contato para algum síndico que nesse momento, sei lá, por alguma situação, precisa de uma assessoria jurídica. Acho que o conhecimento é extremamente importante, né? Ok, o morador em situação de rua sabe dos seus direitos, mas o condômino também tem que saber dos seus direitos, né? Sim, exatamente. Obrigada. Então, quem tiver alguma dúvida sobre assessoria jurídica do condomínio, pode acessar meu Instagram, o perfil é Débora Nunes Kamaroski, ou pelo 3023-8288. E dentro desses direitos, você poderia elencar assim, quais são os principais direitos do condômino? Que você fala para o seu cliente, olha, ok, mas vocês têm direito a isso, isso? Quando a gente fala do morador de rua, a gente está fugindo um pouco do mundo condomínio, né? A cidade que a gente chama condomínio. Então, a gente busca mais trazer a questão da proteção do que elencar direitos, porque a parte externa, a gente está tratando de leis municipais, leis federais, público, então a gente não pode implementar o que é tratado dentro do condomínio. A gente trata mais dos aspectos de segurança e social deles. Até aquela parte da lixeira ali também, por estar numa área externa, ela meio que já é uma área pública? Não, as lixeiras, elas são propriedade privada do condomínio, elas fazem parte da área comum, né? Da área que a gente chama. Isso, por isso que a limpeza, a conservação, essa possibilidade de automação, ela é direito do próprio condomínio. Que dá essa sensação de segurança, né? Dava. Hoje a gente não tem mais isso, né? Infelizmente. Você percebeu essa mudança com quanto tempo, assim? Olha, de 15 anos que você atua? Eu vou falar assim, ó, que a pandemia trouxe esse cenário mundial para nós, né? Os moradores de rua, eles aumentaram não só em Balneário Camboriú, como no mundo. A gente vê que cidades como Nova York, Los Angeles mudaram totalmente os centros. E até mais próximos, se a gente falar de Curitiba, o centro histórico de Curitiba está completamente mudado. A diferença é que existe uma propaganda muito grande em cima da qualidade de vida, as possibilidades de Balneário Camboriú. Então, as pessoas acabam achando que vindo para cá, elas vão conseguir tudo isso. E tem a propaganda da esmola, né? Que aqui diz que eles ganham muito. Exatamente, bem lembrado. Esse é um aspecto que a gente precisa falar aqui. Todo mundo tem que fazer a sua parte.
e a parte maior, não só dos condôminos, como de todos os cidadãos de Balneário Camboriú, é não dar esmola, não estimular. Às vezes a gente fica muito preocupado em querer ajudar essa família, oferecer alguma coisa para eles, mas a gente está indo em desencontro ao pedido que nós estamos fazendo para a nossa prefeitura, de trazer maior segurança, de fazer o resgate social. Enquanto eles estiverem recebendo isso, eles não vão aceitar o resgate, eles não vão ajudar a ajuda da prefeitura. Então, a maior ajuda que a gente pode dar é chamando o resgate. O resgate para direcionar eles para essas casas que dão comida, eles podem passar o dia lá, tomar banho, se higienizar. E a nossa prefeita tem, inclusive, oferecido passagens, né, de volta para quem quer retornar para sua cidade e percebeu que realmente aqui não é tudo tão fácil assim como colocam no nosso cenário nacional. Não é fácil mesmo, uma situação bem complicada. Olha, Débora, muito obrigada, viu? Obrigada a você pela oportunidade. Aqui. Obrigada por conversar, esse assunto tão delicado, tão complexo. E estamos sempre de portas abertas. Obrigada. Obrigada. Gente, nós vamos intervalo rapidinho e na volta a gente vai falar de design de interiores, design, né? Vamos falar de decoração e tudo que envolve esse assunto tão maravilhoso que é deixar a nossa casa mais harmônica, bonita e também saber das novidades, né? Porque tem conceitos novos, que meio que como a moda, né? Cíclica, né? Muda. Exato. E a gente vai acompanhando. Rapidinho a gente já volta.